Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos nesta tarde abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 19 até o 26. Atos 11, 19 a 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando na Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, e estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E agora queria ler convosco em 2 de Crónicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu esta tarde queria falar sobre identidade. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E o povo que estava diante de Deus se chamava por povo de Deus. E a pergunta que nós fazemos quando queremos conhecer alguém, de onde é que a pessoa é, eventualmente qual é o clube preferido, o partido, qual a religião, o que é que nos define? E quando procuramos definir a identidade de alguém, estas perguntas, estas questões que colocamos, não são suficientes, porque nós ficamos a observar se a pessoa realmente é aquilo que diz que é ou não. E é interessante que nós vemos Deus, no segundo texto que nós lemos, a dizer: se o povo que se chama pelo meu nome. Não foi Deus que colocou o seu nome naquele povo. Não foram as outras nações, mas era o povo que se chamava a si mesmo. E nós sabemos e conhecemos pela história que a partir daquele momento o povo começou a entrar em declínio. Um povo que tinha tudo e se afastou de Deus. O Deus que lhe tinha dado tudo é um povo que se afasta de Deus. Nós vemos um povo que, no meio da perseguição, para o Novo Testamento,
era conhecido pelos outros como cristão. Tinha um selo e a marca de Deus na sua vida. Meus irmãos, nesta tarde, nós temos que entender que a nossa identidade não é aquilo que eu digo que sou, não é aquilo que eu penso que sou, mas aquilo que Deus diz sobre mim e aquilo que eu demonstro aos outros. Aquilo que a minha vida demonstra às pessoas lá fora. E o que a Bíblia diz de mim, em primeira instância, é que, em primeiro lugar, nós somos pecadores. Somos inimigos de Deus. O nosso estado natural é ser inimigo de Deus. E diz lá em Colossenses 1:21, e éramos inimigos de Deus por causa das nossas más obras. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos de Deus, no entendimento pelas vossas obras malignas. E as nossas obras são o resultado daquilo que nós somos, da influência de Satanás na nossa vida, da influência do pecado na nossa vida. Nós somos naturalmente o resultado disso. E como tal, nós somos inimigos de Deus. Esse é o nosso estado natural. Mas nós vemos no texto inicial que nós lemos, eles foram chamados cristãos, eles estavam identificados com Cristo. Há uma nova vida, há uma nova identidade, há uma nova forma dos outros olharem para nós. E é interessante que este texto vai nos levar mais à frente a um outro texto. É que aqui diz que nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Não era que Deus não nos conhecesse, porque Deus conhece-nos perfeitamente. Não era que Deus, de alguma forma, estava distanciado de nós, no sentido de nem sequer olhar para nós, porque Deus sempre olha para nós. Com o desejo que nós nos cheguemos a Ele. E com o desejo que nós nos aproximemos dEle. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto pessoas que nos dizemos que servimos a Deus, temos que nos identificar com Cristo. Da mesma maneira que aqueles cristãos que ouviram falar de Cristo, não porque os cristãos da altura lhes fossem levar a Cristo, mas porque eles ouviram falar de Cristo e identificaram-se com o sacrifício de Cristo na cruz. Se nós voltarmos ao texto e lermos com atenção, nós vemos que quando fugiram por causa da perseguição, quando a igreja fugiu por causa da perseguição, não foram anunciar aos gentios, mas só falavam entre si, só falavam entre os judeus. O Senhor Jesus disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura." E a nossa identificação com Cristo tem que ser visível nas nossas vidas. A minha identificação com Cristo tem que ser visível na minha vida. A identificação da igreja com Cristo tem que ser visível na vida da igreja. Então temos por obrigação de anunciar a Cristo. Eles ouviram falar. Não houve ninguém que lá fosse, mas ouviram falar e eles identificavam-se com Cristo. E quando Barnabé lá chega, um homem cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, o homem cheio da unção de Deus, o homem cheio do poder de Deus, ele chega àquele lugar e vê ali uma igreja fundada pela graça e pela misericórdia. Não que a igreja da altura tivesse tido algum trabalho nesse sentido, mas foi pela graça e pela misericórdia de Deus. E é a graça e a misericórdia de Deus que Jesus que nos faz hoje estar aqui nesta tarde. Meus irmãos, esta inimizade que havia entre nós e Deus, este fosso, este abismo que havia entre nós e Deus, é algo que é revisto pela ação de Deus. Não é pela minha ação, não é pela tua ação, mas porque Deus tomou uma atitude. Diz lá em Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E, meus irmãos, é a vida de Cristo. É a vida de Cristo que nos garante a nossa salvação. É a pessoa do Senhor Jesus que nos garante que nós temos esta ligação com Deus novamente. É Ele que restabelece, é Ele que restaura. Não somos nós. Mas foi um ato dele. Um ato de misericórdia, um ato de amor, um ato de paixão para com a sua criação. Ele se entregou na cruz por cada um de nós. E por causa dessa morte, sendo nós inimigos, nós fomos reconciliados. Por causa dessa morte, sendo nós afastados de Deus, nós fomos novamente aproximados de Deus. Mas o texto continua. Estando já reconciliados, seremos salvos. E esta reconciliação, meus irmãos, é algo que nós não podemos explicar.
Nós cantámos aqui que o Senhor, pedimos ao Senhor que nos levasse para mais longe. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão tem que nos fazer viver dessa maneira. Queremos ir mais longe nas mãos de Deus. Queremos ir mais longe, mais fundo na fé, mais fundo na nossa consagração, mais fundo na nossa intimidade com Deus. É algo que ultrapassa o nosso entendimento, é algo que ultrapassa a nossa capacidade, é algo que ultrapassa aquilo que nós somos. Mas é algo que é dado por Deus. É a vida de Cristo em nós. É a identidade de Cristo em nós. Meus irmãos, nós identificamos-nos com Cristo, então vivamos como Cristo. Meus irmãos, o Senhor Jesus passou toda a sua vida a dizer: eu não venho para fazer a minha vontade, para fazer a vontade do Pai. Eu não venho para que eu tenha glória, mas para que o Pai tenha glória. Então, meus irmãos, nós temos que dar glória ao nosso Deus. Se nós nos identificamos com Cristo, a ação do Espírito Santo na nossa vida tem que nos fazer glorificar o nosso Deus. Tem que nos fazer exaltar o nosso Deus. Tem que nos fazer celebrar a vida que o nosso Deus nos deu. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos congregam connosco e continuam inimigos de Deus. Não vivem esta restauração, não vivem esta vida que Cristo veio para nos fazer. Filipenses 3,18 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Muitos identificam-se como Cristo, dizendo: eu sou cristão. Não, não és tu que tens de dizer, mas é a tua vida que tens de mostrar. Não é o que tu dizes sobre ti, mas é aquilo que a tua vida demonstra. E nós temos os inimigos da cruz, muitas vezes no meio da igreja, muitas vezes a rondar a igreja, muitas vezes dentro da própria vida da igreja. E, meus irmãos, temos a pena, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. A nossa esperança é que o Senhor vem nos buscar. Tudo demonstra que o Senhor está breve. Eu não estou a falar apenas das circunstâncias do mundo, mas olhe mais para a vida da igreja. Vemos a apostasia, vemos a falta de compromisso, vemos a falta de convicções, a falta de fé. Meus irmãos, Jesus está próximo. E a nossa identidade não é como o povo que se dizia lá em Crónicas, o povo que se chama pelo meu nome. O Senhor foi bem claro. Ele é um povo que se chama pelo meu nome. Não sou eu que digo que ele é o meu povo. Não sou eu que tenho lá o meu selo. Mas são eles que dizem que se chamam pelo meu nome. E nós vemos no Novo Testamento o Paulo estava a dizer a Filipenses: olha, muitos há, continuam inimigos da cruz de Cristo. E por causa dessa inimizade nós necessitamos de nos arrepender diante de Deus. Nós necessitamos de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa-me. Restaura a minha vida, restaura a minha comunhão contigo, restaura a minha vida contigo, mesmo dentro da igreja. Sim, meus irmãos, mesmo dentro da igreja. Nós necessitamos de arrependimento. Nós necessitamos chegarmos a Deus, buscarmos santificação, buscarmos a nossa consagração a Deus, buscarmos a nossa entrega a Deus. Apocalipse 3,3 diz a necessidade de arrependimento vem de uma origem, e essa origem é o pecado. Diz: lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. O julgamento de Deus é uma realidade. A justiça de Deus é uma realidade. Se nós não temos a unção do Espírito Santo na nossa vida, se não temos a ação do Espírito Santo na nossa vida a convencer-nos do nosso pecado, da justiça dos dias de Deus, nós não iremos olhar para a nossa necessidade de arrependimento. Uma necessidade que é diária de nós nos chegarmos a Deus. Todos os dias a nossa mente nos engana, todos os dias a nossa mente nos prega partidas, todos os dias.
Quantos de nós gostavam de ver aqui nesta tela projetada os pensamentos que tivemos hoje? Só hoje. Precisamos nos arrepender. Buscar a Deus. Buscar a unção de Deus. Para que a minha mente seja mais parecida à mente de Cristo. Para que o meu coração seja mais parecido ao coração de Cristo. Para que a minha identidade seja a identidade de Cristo na minha vida. Uma vez fiz um jogo com os jovens. Disse-lhes, olha, estão aqui 2 garrafas. E uma tinha o rótulo da Coca-Cola. A outra não tinha nada. Disse-lhes, olha, o que é que querem? Quero Coca-Cola. Mas qual é a cola que vocês querem? É esta Coca-Cola. Eu meti num copo. A Coca-Cola só tinha o nome. Eu meti café lá dentro. A Coca-Cola estava na outra garrafa. Não tinha nada. É o nosso interior. Pronto. O exterior é transformado pelo interior, pela forma como Deus nos molda, pela forma como Deus trabalha connosco, pela forma como Deus faz, pela forma como nós somos identificados com Cristo, através da nossa vida cristã. E este arrependimento é uma necessidade nos dias de hoje. Hebreus 6:1 diz, por isso, ponto de parte, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Meus irmãos, se nós deixarmos a nossa fé, deixarmos aquilo em que nós acreditamos, deixarmos a palavra de Deus, nós voltamos a ser inimigos de Cristo. Nós voltamos a ser inimigos daquele que deu tudo por cada um de nós, daquele que deu tudo aquilo que tinha. Se fez como um de nós, viveu como um de nós, mas de forma perfeita e santa, uma forma que nenhum de nós consegue viver. Ele fez por causa de cada um de nós. Apenas Cristo pode justificar-nos. Apenas Cristo pode levar a nossa justificação diante de Deus. Apenas Cristo nos pode colocar diante de Deus como imaculados, como perfeitos, como santos. Apenas a pessoa de Cristo. Nós rejeitamos aqueles princípios. Somos como aquele povo que o Senhor falava lá em Crônicas. Se o meu povo, porque a promessa de Deus é clara, se o meu povo vier aqui a este lugar, se arrepender, se humilhar, eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar, eu sararei a sua terra. Se o meu povo se arrepender, eu sararei a sua terra. Meus irmãos, Deus quer trabalhar no meio da igreja. Deus quer fazer a sua obra no meio da igreja, mas nós temos que nos chegar a Ele, nós temos que nos aproximar dEle, nós temos que buscar mais a sua presença. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância agora, porém, notifica aos homens, todos, em toda a parte, que se arrependam. E esta é a mensagem de Deus. Atos 17:30. Esta é a mensagem de Deus, que todos os homens em todo lugar se arrependam. Muitos não se vão arrepender, porque não veem necessidade de arrependimento, porque querem viver na sua imundícia, querem viver numa vida de pecado, querem viver da forma como têm vivido até hoje. Mas nós, povo de Deus, também temos necessidade deste arrependimento. Todos os homens em todo lugar. Todos os homens em toda a parte. Todos os homens em todo momento. Mas olha, meus irmãos, com Cristo, como nós vimos no texto, e os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Em Cristo nós ganhamos uma nova identidade. Se antes éramos órfãos, não tínhamos um pai, não tínhamos nada, em Cristo ganhamos um pai. Jeremias, em Lamentações 5, 2 e 3, diz: a nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. Nós não tínhamos direito a nada. Aquilo que outrora já tinha sido do homem,
foi perdido no Éden. Aquilo que Deus tinha dado, tudo aquilo que era a bênção de Deus, tudo aquilo que era aquilo que Deus tinha para dar, foi retirado. Como diz o apóstolo Paulo, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Vocês sabem o que é que significa ser destituído? Foi-me retirado algo que eu tinha. Eu estava num patamar acima, eu passei para um patamar abaixo. Eu estava aqui e fui colocado aqui por minha culpa. Não porque alguém quisesse fazê-lo, mas porque eu tive culpa nisso. E porque eu tive culpa, meus irmãos, nós não podemos estar diante da presença de Deus. Temos culpa em nossas vidas. Essa culpa tem que ser levada em Cristo. Essa culpa tem que ser colocada na pessoa de Cristo. Essa pessoa tem que ser colocada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque foi para isso que Ele veio morrer pelos nossos pecados. Por causa das nossas culpas, por causa das nossas transgressões. É interessante que o próprio Senhor Jesus, Ele olha para nós. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos trata como filhos. Ele não nos trata mais como um demais, não nos trata mais como um pecador, não nos trata mais como a um servo, não nos trata mais como a alguém que tem que provar alguma coisa. Nós tratamos como um filho. E um filho não tem que provar nada a um pai. Por mais asneiras que faça, o pai continua a amá-lo. Por mais burrices que faça, o pai continua a amá-lo. O Senhor Jesus passa a olhar para nós, enquanto filhos, quando nós nos arrependemos. Diz lá em Marcos 2,5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Nós necessitamos ter os nossos pecados verdadeiramente perdoados. Mas o facto de nós termos os pecados perdoados, meus irmãos, nós necessitamos de nos render a Deus para sermos depois transformados, para sermos depois modificados, para sermos depois transformados naquilo que Deus quer que nós sejamos. Quantos de nós já têm os seus pecados perdoados? Mas muitas vezes não me submeto o suficiente para Deus me transformar. Muitas vezes não me rendo o suficiente para que Deus tome conta de mim ao ponto que Ele quer, como nós cantamos. Meus irmãos, nós quando cantamos não é só por cantar. Cantamos são orações. São declarações que nós fazemos diante de Deus. Nós estamos na casa de Deus. Então, meus irmãos, quando cantamos temos de ter cuidado com aquilo que cantamos. Temos de ter cuidado com aquilo que dizemos. Não é só estar aqui, braços no ar, a cantar, a louvar. A nossa identidade é realmente Cristo. A nossa identidade é realmente sermos cristãos, como foram chamados aqueles na igreja primitiva, aqueles que nem sequer tinham sido guiados pelos próprios discípulos, mas que quando Barnabé lá chegou, viu a fé deles, viu a forma como eles se tinham entregue ao Senhor. Isso temos que compreender, meus irmãos. Identidade é a minha, identidade é a tua. Ou és como aquele povo lá em Crónicas. O povo que se chama pelo meu nome. E Salomão tinha acabado de consagrar um templo ao Senhor. Um templo maravilhoso, um templo magnífico. E naquela altura os templos tinham que demonstrar a grandeza dos deuses que representavam. E era o templo mais majestoso que havia naquela altura. Em termos de glória, em termos de esplendor, era o maior que havia. Mas é incrível que os sacerdotes não puderam ministrar que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Naquele dia, a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. E, meus irmãos, olhem, certamente o pastor Galvão irá partilhar o mesmo sentimento que eu. Gostávamos muito de chegar aqui e nem sequer termos pregado porque a glória do Senhor estava aqui. E nós não nos conseguíamos render de outra forma se não estar aos pés do Senhor. Mas, irmãos, este é o nosso desejo, que nós possamos viver desta maneira, possamos ter esta presença de Deus. Mas por isso nós temos que estar unidos como um corpo nessa identificação. Porque eles eram os discípulos, estavam identificados como cristãos. Não era um ou outro que era cristão, mas eram todos. Aqueles que lá estavam naquele lugar foram identificados a primeira vez como cristãos.
Eu dizia há pouco que um dos textos que eu li, nós éramos desconhecidos de Deus. Éramos desconhecidos para Deus, não no sentido de Deus não nos conhecer, mas porque nós não conhecíamos a Deus. Porque Deus era algo estranho para nós. Mas mediante o arrependimento, diz a palavra de Deus que nós tornamos desconhecidos para o mundo. 1 de João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Irmãos, a nossa identidade em Cristo tem que ser totalmente diferente da identidade do mundo. A minha vida em Cristo tem que transparecer a pessoa de Cristo. A minha identidade em Cristo tem que transparecer aquilo que Jesus é, a forma como Jesus ama, a forma como Jesus pensa. É isto a minha identidade em Cristo. E quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes eu falho diante de Cristo? Ao demarcar a sua identidade, ao celebrar a sua identidade. Meus irmãos, nós necessitamos colocar-nos diante de Deus, nós necessitamos colocar-nos diante da pessoa do Senhor Jesus e dizer: Senhor, opera com o teu Espírito em mim, para que a minha vida demonstre o teu caráter, para que a minha vida demonstre aquilo que tu és, para que eu possa ser chamado cristão, para que eu possa ser reconhecido como um cristão. Eu não tenho que ter necessidade de andar a pregoar, sou cristão, eu tenho que pregoar o Evangelho. Não é aquilo que eu tenho que dizer, mas é o Evangelho. E quando eu anuncio o Evangelho, a pessoa de Cristo é exaltada, a pessoa de Cristo é elevada, e o Pai é glorificado, e o nosso Deus é santificado. Mas olha, meus irmãos, nós fomos adotados, como eu dizia há pouco. Nós éramos desconhecidos, éramos órfãos, não tínhamos um pai. Mas pela adoção de Deus, pelo cuidado que Deus teve connosco, em nos dar o seu Filho para nós sermos adotados, nós ganhamos direito à herança. Eu sou tratado como um filho. Não que eu tivesse algum direito legal, não que eu tivesse direito a alguma coisa, não que eu tenha o direito de exigir alguma coisa de Deus. Mas Deus decidiu dar. Eu quero que tu sejas meu filho. Nós fomos adotados porque, pela lei, não podíamos ser filhos de Deus. Nós, gentios, nós que não somos judeus, pela lei, não tínhamos direito a nada. E os judeus que tinham direito a tudo, eles recusaram. O Senhor Jesus veio para o que era seu, os seus recusaram. Aquele que era o seu povo, aquele que era o povo que ele tinha escolhido, eles o rejeitaram. E nós, por causa da adoção em Cristo, nós ganhamos o direito à herança. Nós ganhamos o direito à glória. Nós ganhamos o direito a estarmos diante do Pai. Diz Gálatas 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção. Foi o desejo do Pai. Foi o desejo do nosso Deus, a quem nós já louvámos esta tarde, a quem nós já adorámos esta tarde. Mas, meus irmãos, enquanto nós não entendermos que esta parte também é adoração, esta parte do culto também é celebração a Deus, nós nunca nos vamos render ao Pai. É a sua palavra. É a mensagem de Deus. Diz lá em Neemias, capítulo 5, se não estou engano, o povo esteve ali em pé, enquanto a palavra de Deus, enquanto a lei era lida, eles estavam ali em adoração. Diz que prostrados se adoraram. Por causa da palavra de Deus. Não foi por causa do cântico, não foi por causa do louvor. O cântico e o louvor foi importante. A palavra de Deus refere-nos isso. O salmista Davi, tanta vez, cantava, tanta vez compunha música, tanta vez compunha letras fantásticas. E nós temos 150 salmos, 150 cânticos na palavra de Deus, que demonstram a grandeza de Deus, demonstram a sua majestade, demonstram a sua glória. Vemos o ministério do Senhor Jesus, mesmo no final, diz que ele pôs discípulos, antes de ser crucificado, saíram, tendo cantado um hino, saíram para o monte. Jesus cantava.
Mas a maior parte da vida dele foi a falar do reino de Deus, a demonstrar o reino de Deus, a viver o reino de Deus, a viver aquilo para o qual ele tinha vindo, para nos trazer a salvação, trazer a nossa oportunidade de podermos louvar e glorificar a Deus. Meus irmãos, se nós não recebemos esta adoção, se nós não celebramos, se nós não rejubilamos com esta adoção que vem de Deus, com este prazer que Deus tem, é nos ter chamado para junto de si, é nos ter chamado para seus filhos. Nós necessitamos mais de nos identificar com Cristo. E quando eu me identifico com Cristo, eu dou glória ao Pai. Quando eu me identifico com Cristo, a minha vida vem glorificar o nome de Deus. Quando eu me identifico com Cristo, a minha vida vem glorificar a palavra de Deus. Quando eu me identifico com Cristo, eu sou chamado de cristão. Eu sou chamado de irmão de Deus, de Cristo. Foi herdeiro com Cristo a glória. Foi herdeiro com Cristo naquilo que Deus tem para dar aos seus filhos. E, meus irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos leva a um ponto que não retorna. A um ponto em que, se eu já ouvi, eu aceito, recuso. Se eu recuso, estou condenado por mim. Se eu rejeito a oportunidade que Deus me dá de me arrepender, se eu rejeito a oportunidade que Deus me dá de me chegar a Ele, se eu rejeito a oportunidade que Deus me dá da minha vida ser mais consagrada e mais entregue a Deus, se eu rejeito isso, então eu já estou condenado pelo mundo. Gálatas 4:7 diz isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Nós somos a promessa. A promessa que veio de Deus. A promessa que Deus tinha dado a Abraão por causa da sua descendência. Por causa daquele que um dia viria para morrer por cada um de nós. Nós temos o direito de participar na glória de Cristo. Nós, enquanto herdeiros de Cristo, temos também o dever de participar. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Ser identificado como cristão é ter que sofrer. Não tenho que sofrer muitas vezes na pele. Muitas vezes não tenho. Mas tenho que sofrer nos meus ideais. Tenho que sofrer naquilo que eu defendo. Tenho que sofrer naquilo que eu professo. Tenho que sofrer na minha fé. Tenho que sofrer naquilo que eu quero ser. E para isso tenho que me negar a mim mesmo. Tenho que negar a minha pessoa. Tenho que negar o meu prazer. Tenho que negar aquilo que eu quero. Aquilo que eu desejo. Em prol daquilo que Deus deseja. Em 1 Coríntios diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esta nova identidade separa-nos daquilo que nós éramos. Esta nova identidade separa-nos daquilo que nós fomos. Separa-nos da vida que nós levávamos, das coisas que nós desejávamos, e o Espírito Santo começa a trabalhar em nós para desejarmos novas coisas. E a primeira coisa que nós desejamos é glorificar a Deus. A primeira coisa que nós desejamos é que o Senhor Jesus tome conta completamente da nossa vida, a 100%. Não a 99%, não a 99,9999%, não, nada disso. Mas a 100%. É tudo para Ele. Tudo o que eu sou é para Ele. Tudo o que eu tenho é para Ele. Tudo o que eu desejo é para Ele. Então é isso. Identificar-me como cristão, identificar-me com Cristo na minha vida, também será no dia da minha morte, ou seja, identificar como Cristo, quando estiver diante do Pai. Identificar-me com Cristo é deixar brilhar uma luz que não é minha. É dar a glória a Deus, é glorificar a Deus, é que o esplendor de Deus possa estar na minha vida e que os outros vejam Cristo em mim. Que os outros vejam a pessoa de Jesus em mim.
Que os outros vejam a transformação que Cristo fez na minha vida. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu tenho que resplandecer esta luz. Eu tenho que ser esta luz. O Senhor Jesus disse-me, vocês são a luz do mundo. Mas é interessante que nós lembramos muito deste texto, mas esquecemos o texto que está antes. É que o texto antes diz, enquanto eu aqui estou, eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, nós somos a luz do mundo porque Cristo é a luz do mundo. E nós só somos a luz do mundo no momento em que somos identificados com Cristo. Em que a nossa vida é identificada com a vida de Cristo. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, porque sermos cristãos vai levar a que o mundo nos odeie. O mundo vai odiar aquilo que defendemos, vai odiar aquilo que nós desejamos, vai odiar aquilo que nós queremos para eles. Porque eles não conhecem a luz. Porque eles estão em trevas e as trevas são inimigas da luz. E o inimigo das nossas almas toldou totalmente a sua mente, toldou totalmente o seu entendimento, que eles não vão querer. E é por isso que nós temos que fazer brilhar esta luz na nossa vida. João 7,7 diz, não pode o mundo olhar, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito do que as suas obras são más. Meus irmãos, também as nossas obras outrora já foram más. Noutro tempo as nossas obras também já foram más. E nós fomos iluminados pela luz de Cristo. Então sejamos nós a iluminar agora os outros. Seja a nossa vida agora a iluminar os outros. Nós necessitamos, meus irmãos, de nos chegarmos mais a Deus, de buscarmos mais a presença de Deus, de sermos cheios como Barnabé foi e chegar a um ponto e dizer, aqui estão as testemunhas de Cristo. Aqui estão discípulos. Aqui estão filhos. E nós necessitamos dos bons Espíritos Santos no nosso tempo. Para que nós possamos ter esta luz. Possamos ser discernimento. Possamos ser desenganados do inimigo das nossas almas. Possamos ter capacidade para fazer a obra de Deus como Deus deseja. Da forma como Deus quer, da forma como Deus pretende. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das suas coisas possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tem a ver com a comunidade, tem a ver com a união, tem a ver com aquilo que Cristo opera em nós. Eles não estavam preocupados com o que era ser. Estavam preocupados com o bem da igreja. Eles não estavam preocupados se um era isto ou era aquilo. Hoje, tanta teologia, tanta diferença, tanta coisa. E que nos leva a buscarmos nossa glória. Buscarmos aquilo que é nosso. Aquilo com que nos identificamos. Os irmãos, que nós nos identificamos. Somente na pessoa de Cristo. Somente na vida de Cristo. Somente na morte e na ressurreição de Cristo. A nossa identidade leva-nos a sermos diferentes do mundo. A uma mudança nas nossas obras de desejos não são mais os mesmos. Para terminar, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:23. E não só isso, mas nós mesmos. Temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso tempo. Irmãos, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. A redenção do nosso tempo. É a nossa esperança. Como Paulo diz, nós efetivamente possamos gemer ansiosamente por esse dia. O dia em que estaremos diante do Pai. O dia em que estaremos na glória com o Senhor Jesus. O dia em que estaremos ali para glorificar o nosso Deus eternamente. Mas até lá, nós temos os primeiros frutos do Espírito. Nós temos o dom do Espírito Santo. Nós temos os dons do Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito na nossa vida. Então, e até lá,
a nossa vida se identifique verdadeiramente com Cristo. A nossa vida se identifique verdadeiramente com a ação que Cristo quer fazer na vida de cada um. Com a necessidade de arrependimento, com a necessidade de nos chegarmos a Deus, de buscarmos a Deus de uma forma estrondosa, não apenas cantando da boca para fora, mas quando cantamos, estamos efetivamente pensar naquilo que estamos a dizer, aquilo que estamos a declarar ao nosso Deus, aquilo que estamos a declarar ao nosso Pai. Se o desejamos mesmo, então força, cantemos. Mas se não o desejamos, nós não estamos calados. A palavra de Deus nos alerta, olha, não te apresses a fazer o voto diante de Deus. E quando cantamos, às vezes, vamos nessa onda. Um voto rápido diante de Deus. Sem nos apercebermos sequer daquilo que estamos a fazer. Meus irmãos, como Barnabé, nós podemos ser de tal forma cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos enviar a algum lado, quando o Espírito Santo nos mandar fazer alguma coisa, nós precisamos dizer, Senhor, eu estou aqui, eu vou. Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, quero ir. Precisamos ver a glória de Deus a operar. Precisamos ver a identificação de Cristo na nossa vida. Precisamos ver o poder e a unção de Deus de uma maneira que nós não consigamos, como eu dizia há pouco, sequer ministrar, mas que seja a glória de Deus, seja o poder de Deus, a autoridade de Deus a ministrar nas nossas vidas. Não seja nada de nós, mas seja tudo de Deus. Não seja nada de nós, mas seja tudo de Cristo. Não seja nada de nós, mas seja tudo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meus irmãos, é chegar a hora de nós nos chegarmos a Deus. Busquemos a Deus nessa tarde. Reclinemos as nossas cabeças. Deixemos o Espírito Santo ministrar nas nossas vidas. Aquilo que há para fazer, aquilo que há para modificar.